Aquilo que você crê vai determinar o que você vai experimentar. Vou dar um exemplo prático. Um exemplo, você não acredita na instituição casamento, mas você encontra alguém lá e casa, desacreditando de casamento. Eu tenho uma dó tremenda da pessoa que vai casar com você, porque o casamento vai ser turbulento, porque a pessoa não acredita na instituição casamento e vai para o casamento. A pessoa, ela precisa entender isso, que aquilo que ela crê determina o que ela experimenta. Por isso é importante decidirmos a que voz vamos colocar toda a nossa confiança na vida. Por isso nós aqui como igreja estamos determinados intencionalmente a confiarmos em Jesus e na palavra dele. Amém. Vocês que se reúnem hoje aqui, se reúnem porque estão determinados a confiarem integralmente na palavra do Senhor. Espero que seja assim. Isso se chama fé. Fé não é meramente um ato intelectual, mas fé, ela vem também de algo muito mais profundo e inócuo. Fé nos traz consequência na vida que vivemos. Então nós estamos aqui, acreditamos em Deus, e isso muda muitas coisas em coisas que vivemos ou deixamos de viver. Esta passagem, ela é para mim espetacular. É uma passagem espetacular. Por quê? É todo dia que você ouve falar assim, o João andou em cima da água, ali no lago artificial de Garça. Quem já viu alguém andando em cima do lago, com água, claro, né? Do lago artificial de Garça. Quem já viu alguém andando? Assim, é espetacular porque é algo espetacular mesmo. Foi só aquela vez que um homem andou por cima da água. Então, não são todos os dias que alguém anda em cima da água. Mas corremos o risco de olharmos para esse texto que lemos e apenas ficarmos na periferia dele. Muitas vezes lemos sobre ele, muitas vezes ficamos só naquele periférico e não observamos o que realmente mais importa nesta passagem. E eu quero dividir com vocês, nesta mensagem, coisas que eu acho que são importantes nesta passagem. A grande mensagem nesta passagem não é provar que Jesus tem poder de andar sobre as águas. Não creio que Jesus estava de forma nenhuma tentando revelar o seu poder de andar sobre as águas. Era algo muito mais profundo. Jesus não estava ali determinado a provar para aqueles discípulos que ele era Deus. Versículos de número 25 e 26 dizem assim: entre 3 e 6 horas da madrugada, Jesus foi ao encontro deles, andando em cima do lago. E os discípulos, porém, quando o viram andando por sobre a água do lago, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Eu te pergunto, quem não ficaria com medo? Você entre 3 e 6 horas da madrugada, andando em cima do rio Paraná, e navegando no vento, numa tempestade forte, de repente vem um homem andando em cima da água. Não é usual ver alguém andando de madrugada em cima da água. É uma coisa diferente. Os discípulos viram isso e se apavoraram, se assustaram, porque eles eram acostumados com Jesus. Há 3 anos comiam com Jesus, há 3 anos bebiam com Jesus, há 3 anos experimentavam a vida com Jesus, se sentavam à mesa com Jesus,
viam Jesus tomar banho, entrar no lago e afundar, e tomar banho. O que ele estava fazendo agora era irregular. O que ele estava fazendo agora era algo diferente. Por isso eles ficaram apavorados. Por isso é normal. Ficaram apavorados. Agora, apavorado, estar apavorado é diferente de ficar com medo. Assustar é uma coisa, ter medo é outra. Eu geralmente, quando chego em casa, a minha esposa diz que eu uso sapatinho de algodão. Porque geralmente eu chego em casa e eu sei como é a minha esposa, a cabeça dela está girando em torno de 1.299 coisas, e eu chego, no meu ponto de vista, fazendo barulho. Mas do ponto de vista dela, ela não vê, ela fala, e ela assusta. Mas ela não tem medo de mim porque ela assustou. Será? Você tem medo de mim, meu amor? Não tem. Não tem medo de mim, porque ela sabe que é o marido que chegou, mesmo depois de assustado. Acontece isso diariamente conosco. Você já se assustou? Com teu filho, com alguém, que você de algo que não esperava, mas não te trouxe medo. Aquilo não te trouxe medo. Por quê? Porque a Renata sabe que eu nunca faria mal a ela. Assustar é uma reação normal, de instinto de um ser humano, de algo que o ameaça e pode lhe fazer mal. Mas medo é uma contração de crença. Fala assim, medo é uma contração de crença. Sabe a mãe, quando vai ter filho, ela começa a ter dores de contração. Aquela dor da criança querendo ser expelida daquele lugar, porque ela não aguenta mais aquele ventre. Ela quer gritar, ela quer correr, ela quer fazer bagunça na casa, e ela então contrai, e aquela contração causa dor. Medo é uma contração de crença. Quando eu acredito em alguma coisa que me fará mal, certamente. Então é disso que eu quero tratar com você. Eles viram Jesus andando por sobre as águas. É interessante, a Bíblia diz que eles ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Mas antes de falar isso, eles ficaram assustados. Depois de ficarem assustados, gritaram, é um fantasma. E depois de gritarem, é um fantasma, ficaram com medo. Um processo. Ou seja, quando disseram é um fantasma, imediatamente acreditaram que era um fantasma e não era Jesus. O medo veio não por verem Jesus, porque era Jesus andando sobre as águas, mas o medo veio porque acreditaram que era um fantasma. Medo é um sistema de crença. O susto passa, mas o medo permanece. O susto é uma reação a um fato. O medo é uma interpretação desse fato. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você passa embaixo de um prédio, de uma marquise qualquer, cai alguma coisa, você vai se assustar, sim ou não? Claramente sim, já aconteceu isso comigo. Você se assusta. Mas agora você, a partir daquele momento, nunca mais sair de casa, porque pode cair alguma coisa perto de você, de alguma marquise, virou medo, virou crença. Está entendendo a diferença? Sim ou não, igreja? Então o medo surge porque eles acreditam no que disseram. Repete depois de mim, o medo surge porque acreditam no que disseram. E a minha pergunta para você nessa noite é, qual a voz
que você costuma dar ouvidos na sua vida? Será que a voz que você costuma dar ouvidos é o fantasma? Eu vou dar alguns exemplos. Não tenho valor. Não tenho valor. Meu marido não dá o valor devido. Não vou dar certo na vida. Vai de novo dar tudo errado. Meu casamento vai acabar. Eu sou um peso. Eu sou feia. Eu sou feio. Ninguém gosta de mim. Meus pais não acreditavam em mim, não acreditam em mim. Eu não vou conseguir. Seja qual for a voz que você está acreditando, ela é uma interpretação de um fato. O problema é que muitas vezes acreditamos nisto e vivemos como se fosse verdade. Então tem gente que é escolhida por Deus aqui para viver uma vida abundante, feliz, alegre, triunfante, vencer financeiramente, vencer no casamento, vencer no trabalho, vencer nos estudos, mas está acreditando porque um dia um infeliz ou uma infeliz disse: é um fantasma. E não era um fantasma, era Jesus andando sobre as águas para dizer para você: vem até mim. Então tudo muda. O problema é acreditarmos no que não é verdade. Você pensa em algo, então você tem que aprender a pensar em algo positivamente e não negativamente. Por exemplo, estar sozinho é ruim, não é? É ruim. Eu não gosto, tem gente que gosta de estar sozinho. Mas tem gente que pensa assim: eu estou sozinho, mas estou sozinho porque não gostam de mim. Eu estou sozinho porque não me convidaram para a festa, porque eu sou chato. Eu estou sozinho porque as pessoas realmente me falam, acham que eu faço mal. Então as pessoas começam a acreditar em crenças que não são verdadeiras. Em nome de Jesus, hoje você vai espantar esse fantasma. Amém. Versículo de número 27 diz que Jesus disse assim, no instante que eles gritaram e ficaram com medo. Neste mesmo instante, Jesus lhes disse: coragem, sou eu, deixem o medo. Então vira para a pessoa perto de você e fala assim: coragem, deixa o medo. Eu te pergunto, olha para mim, eu te pergunto, depois de Jesus dizer coragem, não tenho medo, sou eu, o que mudou na história? O mar continuou tenebroso? Sim. O vento continuou soprando? Sim. Tudo igual. O que mudou? Nada. Jesus não fez nenhum malabarismo para falar assim: sou eu. Agora eu vou dar aqui um triplo mortal, um carpado, vou abrir aqui um espacate no meio da água, para eles entenderem que sou eu. Jesus não fez nada, ele continuou andando, ele continuou ali andando em cima das águas. Jesus não fez nenhum malabarismo, nada mudou. Sabe por quê? Sinais não provocam fé em ninguém. Tem muita gente dentro de igreja esperando sinais. Se sinais salvasse, ninguém teria crucificado Jesus, porque o que ele fez de sinal, mas sinais, eles não provocam fé em ninguém. Sinais sim confirmam a fé de alguém,
mas não o provoca. Jesus, então, contrapõe aquela voz de fantasma. Olha o que Jesus faz, como ele é maravilhoso. Jesus contrapõe a voz, é o fantasma, dizendo: não, coragem, sou eu. Sempre quando alguém vier com algo negativo para a sua vida, se você estiver em Cristo, ele vai vir com algo positivo para contrapor a voz do maligno no teu coração. Jesus, então, ele é maravilhoso, ele diz: sou eu. Duas vozes para a mesma circunstância. Uma é um fantasma, a outra sou eu, não tenho medo. Mas a circunstância continuou igual. Vozes diferentes, circunstâncias a mesma. Talvez você possa pensar assim: ninguém me ama. Mas tem uma voz hoje que diz assim: eu te amo, porque eu dei a minha vida por você na cruz do Calvário. A palavra de Deus é a voz dele para relatar como eu e você devemos viver a nossa experiência de vida. Por isso é importante você acreditar na palavra de Deus. Por isso é importante você acreditar no que ele é. E você pensar assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu penso o que a Bíblia diz que eu penso. Eu vou andar como a Bíblia diz que eu devo andar. Eu vou estar como a Bíblia diz que eu devo estar. Porque essa verdade é a única que pode te livrar do fantasma e do medo. Não temos interrupção quando escutamos a voz de Deus. 2 Timóteo 3, 16 a 7. Toda a escritura é inspirada por Deus e por isso é útil para falar sobre a verdade, para repreender os pecadores, para corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E é fazendo uso dessa escritura que o servo de Deus ficará capacitado e bem preparado para fazer tudo aquilo E é fazendo uso dessa escritura que o servo de Deus ficará capacitado e bem preparado para fazer todo tipo de boa obra. Confia no que a palavra de Deus diz. Números, capítulo número 23, 19. Deus não é um ser para que minta ou mude de opinião. Por acaso ele não faz o que diz ou não cumpre o que promete? A palavra de Deus é a visão dele para o fato. Eu posso dizer alguma coisa e mudar de opinião. Eu posso dizer, um exemplo, eu posso dizer para uma vez eu disse para uma Porsche: esse carro é o carro mais lindo do mundo. Aí um dia eu fui apresentado a um Corvette novo. Aí eu comecei a pensar: o Corvette é o carro mais lindo do mundo. Eu mudei de opinião. Sim, nós mudamos de opinião. Você olha para um sapato na vitrine e você olha para ele, irmã, e fala assim: esse aqui é o sapato, é o único que falta. Eu tenho 100, mas falta só um, 101, é ele. É o sapato que me falta, porque ele é o mais lindo de todos. Você pode olhar para ele e achar o mais lindo daquele momento. Mas depois que você comprar ele, você vai passar numa outra vitrine e vai achar um sapato mais bonito que aquele. Estou falando certo, irmã? Sim ou não? Geralmente assim, homem é com o carro e a mulher com o sapato. A gente gosta de coisa mais cara que vocês, sabia? Depende. Uma vez eu estava em Nova York com a Renata. Nós fomos num evento da igreja e eu entrei numa loja, estava tudo em promoção, e era assim, tipo, tudo a $10. Ela viu um sapato, uma sandália linda, ela falou assim: eu quero essa aqui, tudo $10, eu quero essa aqui. A hora que eu peguei e fui no caixa, a menina falou: essa aqui é 5 mil, não está na promoção não, essa aqui é no time da promoção, é 5 mil. Eu falei: então vamos esperar a sua herança, minha filha. Nós mudamos
mudamos de opinião, mas Deus não muda de opinião. É isso que eu quero que você fixe na sua cabeça. Deus não muda de gosto. Ele escolheu você e Ele não vai mudar o gosto dele. Ele escolheu você, Ele conhece seus defeitos, Ele não vai mudar porque você mudou. Você pode virar as costas para Ele, Ele continua de frente para você, dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. E se você falar com Ele, como diz Pedro: Senhor, deixe-me eu ir até você, Ele dirá: venha. Agora muitos vieram e muitos pararam e afundaram. Afunda por falta de fé. E Jesus disse: por que você teve pouca fé? Por que você afundou? Deus conhece todos os tempos. Nós afundamos porque nós não conhecemos os tempos. Mas Deus conhece todos os tempos. A Bíblia diz que Pedro afundou porque ele sentiu o vento. Não foi isso que você leu ali? Mas eu te pergunto, desde o início do versículo, já não tinha vento? Sim ou não? Tinha vento o tempo todo. Você já viu alguém dizer assim: amanhã não vou trabalhar porque tem vento? Eu morei em Portugal por 5 anos, 3 anos deles, eu morei numa casa que meus pais chegaram lá. Meu pai chegou lá dizendo, meu pai, com aquele jeito muito engraçado desde sempre, ele falou assim: ô lugarzinho que venta, hein? Casal novo, chamava-se casal ventoso, mas nunca vi tanto vento, é vento. Mas eu nunca deixei de sair de casa porque estava ventando. O vento chegava a arrastar a gente com a sacola de compra, é vento mesmo. Um dia, se você tiver a oportunidade, visite Casal Novo lá em Lisboa, você vai ver um lugarzinho que venta. Mas não parou de ventar. Por que Pedro então parou? Porque ele decidiu mudar o foco da voz que ele estava escutando. Ele parou de escutar a voz: sou eu, tenha coragem. E voltou a escutar a voz fantasma. Todo dia isso vai acontecer comigo e com você. Todos os dias nós, porque temos opiniões diferentes e somos limitados, nós vamos querer escutar a voz do fantasma. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Em nome de Jesus, eu vou escutar a palavra de Deus. Amém? Eu vou escutar a voz de Deus, porque a voz de Deus é que fará toda a diferença na minha vida. Pedro é muito inteligente. As pessoas falam de Pedro, ele só me chucro, né? É interessante que Pedro, ele fala assim: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá. Se ele fosse aquele Pedrão tão incapaz, não dá para eu parar a mensagem agora. Vocês vão ter que aguentar mais 10 minutos. Não aguento mais elas mostrando o relógio para mim. Se Pedro fosse esse Pedro mesmo, que a gente pensa nele, esse Pedro chucro, ele não falaria para Jesus: mande que eu vá. Olha como ele é coerente. E isso é importante que você vai para casa entendendo. Ele só foi porque Jesus disse: venha. O nosso problema é que a gente está em muitos lugares onde Jesus não disse vai. Foi bom agora? Então se arrepende de eu mostrar o reloginho para mim. A gente muitas vezes chegou a lugares onde Deus não mandou. Então o que eu e você aprendemos? Nós só podemos ir onde Deus nos mandar ir. Vamos somente onde Deus disser venha. Amém? Amém. Fala isso para 3 pessoas que ela não vai esquecer nunca mais. Vamos somente a lugares onde o Senhor disser venha. Quando nós andamos sobre a palavra de Deus, ela é poderosa, eterna. E nós andamos onde nunca mais pararemos de andar. Não por presunção, mas porque Deus deu uma palavra. Ninguém afunda baseado na palavra de Deus. Se você está afundado
em qualquer coisa, dívida, angústia, tristeza, dor, infelicidade, você só está afundado porque você está escutando, é um fantasma. Hoje é o dia de você falar assim: não, chega, eu vou escutar, eu sou Deus. Aleluia. Estou perto de você. Afundar é a mudança de voz que ouvimos. Mateus 14:30, pode ficar em pé, o grupo de louvor pode vir. Mateus 14:30. Porém, ao sentir um forte vento, Pedro teve medo e começou a afundar. E gritou: salva-me, Senhor! Ele afundou porque ele sentiu o vento. Ele afundou porque ao sentir o vento teve medo. Você vai deixar hoje o medo, porque você não vai fazer o que o Pedro faz. Você hoje vai viver uma nova história. Mateus 28:20. E ensinem a eles a obedecerem todas as coisas que eu ensinei a vocês, e estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Sabe, Ele não esquece de você. Jesus não esquece de você. Salmo de número 27:10. Ainda que meus pais me abandonem, o Senhor tomará conta de mim. Vamos repetir. Ainda que meus pais me abandonem, o Senhor tomará conta de mim. Tem gente que diz: fui magoado, fui enganado, fui passado para trás, fui traído, não acreditam mais em mim. Isto é um sistema de crença. Deixe de acreditar nisso hoje. O que te afunda não é o vento, o que te afunda é o sistema de crença. Salmo de número 125:1. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não tremem e não caem. Segundo Samuel 22:31. O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor são dignas de confiança. Ele protege os que procuram a sua ajuda e proteção. Salmo de número 20, versículo 7. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O mundo está cheio de vozes. A que voz você dará ouvidos? Pare de crer nas vozes dos fantasmas e acredite na voz do Senhor Jesus.